Vamos com mais um cafezinho e vamos falar de concorrência em Java, ou melhor, a história da concorrência em Java. Vamos lá? E esse cafezinho aqui, ele veio de uma pergunta, né? O Júlio Pereira 2628, né? Eu dou sempre os nomes completos aqui, né? 2628 aqui como sobrenome. Pergunta aqui, ó. Fala, Vitor, poderia me fazer um cafezinho sobre a história da concorrência no Java, passando pelas versões iniciais, soluções relativamente recentes, como Spring Web Flux e Virtual Threads, bem como as suas características? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. E assim, vai ser um pouco difícil pra mim, tá? Porque cara, eu aprendi Java há muito tempo atrás. E eu acho que os mesmos problemas que eu tive, o pessoal ainda tem. Por quê? Porque eu não sei, aí eu não sei, né? Mas o que eu vejo de ensino de Java parece um pouco antigo, né? Um pouco ali, sei lá, que tá parado ali no Java 3, Java 2, né? Então, assim, eu quero falar um pouco da concorrência em Java, né? E de como é que ela funciona, né? Então, vamos lá, vamos começar esse cafezinho, né? Primeiro, para falar de algumas mudanças de paradigmas que teve fora do Java, tá, galera? Isso é fora do Java, né? O Java, ele inicia, a gente tem que ter uma ideia que, assim, eu tava até preparando aqui o material para arquitetura, né? E aí eu encontrei uma coisa muito legal, assim, aqui no livro do Len Bass, que chama contexto tecnológico, né? O Java inicia, o desenvolvimento do Java se inicia em 90, ele é lançado em 94. Então o contexto tecnológico que ele, que ele foi inserido na criação dele é esse contexto tecnológico. Depois ele vai evoluindo. E com essa evolução, novas interfaces vão sendo adicionadas, né? Novas bibliotecas. Então, assim, a gente tem que entender que muito do que a gente aprende de Java ainda tá com aquele contexto ali de 1990, né? Que dói para mim dizer faz 30 anos, né? Então, assim, quando o Java inicia, a concorrência se dava de forma síncrona, ou se falava muito de concorrência síncrona. Apesar que tem um paper ali de 79 que eu gosto muito, chamado Sobre a Natureza Dual dos Sistemas Operacionais, né? Que está falando de concorrência, no fundo, que você pode sempre pensar um sistema de dois modos. Um pela troca de mensagem e outros pelos processos de execução, né? E no fundo é isso que a gente está pensando. Existem dois modos de pensar sistemas, né? Um pelos processos de execução e outro pela troca de mensagem. A gente vai ver se a gente fala um pouquinho disso aqui, né? Então vamos lá. Então, assim, quando a gente fala pelo processo de execução, a gente está pensando assim, né? Que eu vou escrever passo a passo aquilo que está acontecendo. E isso implica o quê? Se eu preciso de uma requisição que está ali, eu preciso requerer um dado que está ali do outro lado de uma rede, ou um dado que está em um disco, eu vou fazer isso como? Sincronamente, né? Eu vou programar a minha thread, né? E aí pensa só assim, né? Thread, né? Tem dois conceitos básicos, processo e thread. Aí vamos entender um pouquinho o que é processo e thread. Processo é um software em execução, né? Todo software em execução, ele é um ou mais processo, né? Mas assim, eu vou querer limitar o software para um processo. Vou dizer assim, um software é um processo, né? E processo o quê? É um negócio que você coloca ali no seu sistema operacional, o seu sistema operacional vai gerenciar o processo, e ele é o quê? Ele é ele vai ter um espaço de memória associado, né? Então todo mundo que está dentro daquele processo ali, todo o código que está no processo vai poder acessar o mesmo espaço de memória, a mesma heap, a mesma stack, né? Apesar que a stack é um por thread, né? E ele tem um número dentro do seu sistema operacional. Então você vai ter o PID, né? O Process Identification, né? E aí sim, você consegue identificar seu processo. E esse processo, antigamente, até, assim, é até engraçado pensar, né, que a biblioteca de threads, né, ela é anterior ela é posterior ao processo. Então, primeiro, assim, cada processo era como se fosse uma thread, né? Porque você só tinha uma CPU, né? Depois começou -se a multiplexar threads, e aí quando começa a multiplexar threads, se entra o conceito multiplexar processos, né? Então você começa a compartilhar o processador com vários processos, né? Para quê? Para usar esses tempos de bloqueio, né? Observa que eu estou inserindo bloqueio. Bloqueio é a coisa mais importante aqui, né? E aí você insere a pthread, que é a biblioteca de threads, né? Mas o que é interessante na pthread? A thread, ela é um recurso do sistema operacional. É caro criar uma thread. É caríssimo criar uma thread. Ela demora para você criar. O sistema operacional vai ter que colocar uma thread, né?
Então, a thread é um recurso caro de se conseguir. Você tem um número limitado de thread. Você não pode sair criando muita thread aí. Aí você deve falar assim, cara, você tá falando muito de base operacional. Estou, mas isso é importante. É importante entender isso, né? Então, quando o Java foi escrito, né? Ainda se estava ali usando o pthread de forma, oh, pô, isso aqui é o que tem, né? Vamos criar threads. Tanto que, assim, se você pegar as primeiras APIs de Java, né? Você criava threads, você definia threads. Você tinha, no máximo, ali o Runnable, né? Que era uma interface para você definir alguma coisa que ia rodar na thread, e aí você criava a thread e executava ali, né? Só que depois de algum tempo, né, e os processos todos eram síncronos, né? Se você pegar as primeiras APIs ali, né, as primeiras bibliotecas do Java, né, e a API eu estou usando o termo clássico de API, que são mais ou menos equivalente à biblioteca, né? As primeiras bibliotecas do Java, né, você vai ver que tem ali aqui. Você abre o socket, você lê o arquivo, buffered reader, buffered writer, os writer básicos comum que a gente. Eu tenho até um post que eu vou deixar aqui, que é só sobre essas classes aí, né? Que são classes do Java 1, né? Eu até falei que depois eu ia fazer um post sobre o NIO e o NIO 2, né? E acabei não fazendo, né? Falha minha ali. Muito tempo atrás, quando estavam me pedindo posts sobre Java, né? Sobre biblioteca padrão no Java. E aí, né, nessa época ainda se usava o quê? Comunicação síncrona, né? Então você pegava, se alocava uma thread, né? Aí se alocava a thread, você ia executando e falava assim, opa, preciso ler o disco. Então começa a ler o disco. E aí quando você começa a ler o disco, o que acontece com o seu sistema operacional, né? Ele baixa no nível de sistema operacional, ele pede dados pro disco, ele volta com um buffer e aquele dado tá na sua memória, né? Então, você tinha um processo que ele ia pro sistema operacional, voltava e essa thread ficava o quê? Parada, sem fazer nada. Aí você para e pensa assim, pô, é um sistema. Que nem eu imagino muito assim um processo de computador como se fosse uma biblioteca das antigas, né? Você tem um balcãozinho, ou uma mercearia, aí, caso eu achei vocês também não conhecem uma mercearia, né? Você tem um balcãozinho ali, você tem um atendente, né? E aí quando o atendente, ele tem coisa que ele não consegue fazer, ele vai pedir para um outro atendente, né? E aí, quando ele vai pedir para o outro atendente, o que ele faz? O outro atendente está resolvendo. Ele que usa o braço e para. É isso que aconteceu com a thread. Ele falou assim, pô, mas eu tenho 10 atendentes. Aquele atendente está parado? Tá parado. Tá parado porque ele está esperando o outro. Então, essa aí é a base do I.O., do Java I.O., a primeira biblioteca de Java, né? E aí, sim, se viu-se, depois teve várias críticas que, olha, esse modelo síncrono não é bom, né? Vamos pensar em modelos assíncronos, né? E aí surgiu as novas bibliotecas do Java. Novas, assim, tipo, já tá tava no Java 5, tá? Assim, isso há mais de 15 anos, duvidar 20 já, né? Que é o Java NIO. Que aí, o Java NIO, ele vai pensar o quê, né? Ele vai pensar a partir do conceito de channels, né, de canais. Então, assim, ela eu posso fazer comunicação não bloqueante. Então, assim, o meu processo não fica bloqueado. Eu posso fazer outras coisas, então, enquanto eu espero aquele dado ficar pronto, né? E com isso teve uma mudança radical da forma como a gente implementa as coisas. Então, por exemplo, ali, se você aprendeu Java ali e falou assim, eu abro um socket, ou abro um buffered reader, buffered writer, e vou ler aquele arquivo, né? Você tá olhando ali para o Java I.O. Cara, eu até concordo que ensinar baseado nisso é mais fácil, porque é mais fácil de entender, cara. É mais fácil de entender. Se você tem um processo síncrono, para você que está iniciando, é mais fácil de entender. Se você tem um processo assíncrono, e eu já escrevi bastante coisa assíncrona, é mais difícil de entender, é mais difícil de fazer o design de software de processo assíncrono. Você tem que o quê? Você tem que adicionar camadas. E aí eu vou chegar um pouquinho ali no que acontece, né? Olhando outra coisa Então, assim, você adicionou esse processo assíncronos. Quando você adiciona esse processo assíncrono, você tem que botar mais concorrência, né? E aí vamos voltar um pouco para a concorrência, que na concorrência o Java também evoluiu bastante ali. No começo do Java, isso quando eu aprendi Java era assim, tá, galera? Só se falava do quê? Se falava só de mutex, de synchronizer, né? Então você tinha ali a opção de trechos de código sincronizado, classes sincronizadas, métodos sincronizados. E isso era muito pobre, assim, tipo, cara, é uma linguagem pobre, é uma biblioteca pobre, assim, na época era o melhor que tinha, tá, galera, assim, vamos pensar numa coisa assim, né, quando eu aprendi, ó, eu já tinha programado em C, né, eu tinha feito quando eu aprendi Java, eu tinha feito um laboratório de sistemas operacionais na universidade, que a gente fez um servidor HTTP, né, do zero, assim, que era bem simples ele, mas ele não era um framework, né? A gente até
teve que dizer algumas coisas no final, o que poderia ser, ele poderia ser um framework, e a gente fez em C puro, tinha que ser C puro, ali que a gente só usava coisas de cima por baixo, né? E implementar mutex, essas coisas em C, era muito difícil, galera. Era muito difícil. Era muito difícil, né? Então quando eu olho assim, não, é só botar um objeto aqui, você cria um objeto qualquer chamado lock, e você bota ele como sincronizar, eu falo assim, porra, isso é bom demais, isso é foda pra caralho, isso facilita muito a nossa vida. Então o Java trouxe uma facilidade de desenvolvimento, eu não sei comparar com as outras linguagens da época, que não são essas que você está pensando, né? Você deve estar pensando aí, JavaScript nem existia nessa época, né? Python era a mesma idade do Java, né? Go, Rust, essa coisa não existia. Ele tá falando de C, Pascal, Lisp e outras coisas. Lisp já é funcional, é outro assunto, né? Mas assim, o Synchronizer, por si só, ele já foi um ganho de produtividade de desenvolvimento muito grande, né? Mas assim, é limitado. Por quê? Vou implementar um read-write-lock, né? O que é um read-write-lock, né? E aí são o quê? A gente cria o quê? Cria abstrações. Quando a gente facilita uma abstração, quando a gente torna ela fácil de fazer, a gente cria novas abstrações mais eficientes, né? E eu tô até resolvendo um problema com o read-write-lock agora, né? E aí, o que é um read-write-lock, né? Antes eu tinha trechos de código que eles são sincronizados. Então assim, ó, só uma thread pode estar nesse trecho de código nesse momento, né? Quando você cria isso, né? Você pode até fazer isso você pode ter lock diverso em vários por sistema operacional, pode ter lock por múltiplos sistemas, isso pode ser feito, mas aí vai precisar de um sistema externo, como o Redis, por exemplo, né? Eu implementei isso usando Kafka já, né? São os algoritmos de sistemas distribuídos, né? Mas voltando aqui, né? Então, quando a gente... deixa eu abrir o pacotinho aqui, né? Tem um pacotinho bem legal para você abrir, né? Eu vou te deixar aqui, né? Que é o sumário do Java útil.concurrent, né? E aí, muitas dessas interfaces estão lá, eles vieram depois do Java 5, se não me engano, né? E aí que você vê essas novas bibliotecas que surgiram, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o Cyclic Barrier, né? Que é uma forma de sincronização que um conjunto de threads espera por outra thread para encontrar um ponto de barreira em comum, né? Então, assim, é como se... são mecanismos de lock mais eficientes e de mais alto níveis, né? Um que eu uso bastante aqui, principalmente como sei lá, como um semáforo, é o Countdown Let. O Countdown Let é muito legal, né? Tipo, você cria um contador lá e fala assim, ó, esse contador é de 5, né? Aí você pode chegar assim, ó, me espere até esse contador alcançar 5, né? E aí você vai incrementando. Na hora que você alcança 5, todas as threads que estão bloqueadas, elas são liberadas. Então isso são o quê? Mecanismos de concorrência muito mais eficientes para se usar do que o velho Synchronizer ali, que muitas vezes a gente aprende só o Synchronize, né? Existem outros, assim, por exemplo, eu me lembro de implementar ali no Java 4, quando eu comecei, né, contadores sincronizados. Cara, era um parto para implementar. Você tinha que implementar com Synchronize, você acabava implementando, você implementava de alguma forma, você botava ali um singleton, né, e é um pattern, design pattern que hoje está em deprecate, mas está deprecate porque existem novas interfaces, né? E aí hoje em dia você tem ali você pode procurar até também o Atomic Integer, o Atomic Long, o Atomic Reference. Você tem uma série de bibliotecas de Java que são muito mais interessantes, alto nível, né? E aí eu digo assim, o que você pode fazer para estudar essas concorrências pegar cada bibliotecazinha, ler o Javadoc deles, né? Ver como é que se usa e ver um caso de uso que você pode usar, né? Eu estou usando o read-write-lock numa funcionalidades que eu implementei. E aí como é que funciona o read-write-lock? Né? No Synchronizer, lá quando a gente usava o Synchronizer, o que você tinha? Você tinha um objeto e você dizia, ó, sincronize nesse objeto, para cada instância desse objeto, só uma thread vai entrar dentro desse trecho de código, né? No read-write-lock, você cria uma abstração que você tem o lock de leitura e o lock de escrita, né? Então, quando você está escrevendo, todo mundo de leitura para. Quando você está lendo, né? Uma leitura pode ler, né? Então, assim, se você está numa leitura muito demorada, uma leitura pode ficar lendo ali. Então, os locks de leitura, eles se aceitam por diversos. Porém, quando você tem um lock de escrita barra todo mundo, né? Então, se você tem essa vantagem, quando você vai alterar alguma coisa. Então, usar um read-write-lock, às vezes o read-write-lock pode ser muito eficiente, por quê? Porque você permite leitura
paralelo e proíbe leitura quando você está escrevendo. Então você meio que cria uma maneira mais eficiente, né? Esses são um dos mecanismos eficientes de concorrência, né? Porém, e aí já vou voltar naquela introdução ali, né? Se também entrou ali, e eu, se não me engano, se é no Java 6, no Java 7, né? Aí eu não vou lembrar, né? Que tem uma. Tem também os threads local, né? Thread local é um mecanismo de concorrência bem eficiente. Tem alguma coisa de vazamento de memória no thread local, mas, cara, dá para usar thread local de forma bem legalzinha, assim. Eu recomendo bastante usar thread local, né? O que acontece quando tem um vazamento de memória, né? É quando a thread é perene, né? E você gera muita. Você fica gerando thread local. Aí você tem que ter um pouco de cuidado, né? Mas assim, o thread local é muito. Eu uso bastante thread local quando eu não tenho comunicação com dois processos. Então assim, falo assim, cara, eu tenho uma classe que chama aqui, tem uma classe que chama aqui na mesma thread, eu não consigo comunicar ela. Vamos pensar, por exemplo, assim, não sei se você já percebeu, mas o seu framework web, provavelmente ele tem um ciclo de vida da requisição, né? Então uma thread vai, pega aquela requisição, começa a processar ela, né? E aí várias classes são chamadas e você não tem um contato com muitas vezes ela, né? Então você precisa de um cara que ele tem é um objeto que está alocado na thread. Então você usa o thread local, né? Depois que aquela thread é dispersada, você pode pegar e reusar aquele objeto ali que está dentro do thread local, né? Então o thread local seria um cache por thread, né? No fundo ele é um hash map baseado em thread, né? Onde a chave é a thread, né? Então o thread local ele é muito legal. Tem semáforo, tem muita coisa aqui interessante. Fork join pool é difícil para mim. Eu nunca usei assim na vida real, né? Devo ter usado por baixo dos panos, mas é uma coisa que eu deveria até dar uma olhada melhor, assim, com mais carinho, né? Mas o que eu ia falar aqui, né? O que eu ia falar, assim, dos executors, né? E aí, assim, a thread era um negócio que você criava debaixo dos panos. Você podia até criar e implementar thread groups, né? Você tinha esse negócio de você criar um grupo de threads, aí você às vezes tinha o controle do grupo de threads, você conseguia matar o grupo de threads. Aliás, matar a thread é uma coisa que era bem difícil ali. Como você quero eliminar uma thread, né? E às vezes as pessoas faziam um try-catch por todas as exceptions, né? Pegando interrupted exception e ignorava, né? Se você pegou o interrupted exception, a dica que eu dou assim, ou você interrompe a thread, ou você joga pra cima, tá? Interrupted exception no Java significa assim, ó, alguém quer matar essa thread. Feche o que você tem que fazer e lide com a exception. E aí lida como? Ou você joga essa interrupted exception pra cima, ou você pega e continua, né? Finaliza e continua, né? É uma das coisas que é muito útil, porque assim, imagina que eu tenho vários objetos closable ali que eu estou usando, eu tenho vários sockets, me chegou um interrupt exception, o que eu faço, né? Aí eu pego no primeiro, eu lido com ele e jogo para cima. Opa, pera aí. E os outros, você vai fechar? Então o que você pode fazer? Você pega, fecha tudo que seria sua thread, finaliza aquela execução que está ali no momento e deixa eu continuar. Por quê? Ele vai passar para o outro, que vai também chegar. Não, aí ele vai ignorar o interrupt exception, não é uma boa, né? Você tem que ir finalizando tudo, né? Se você já está no fechamento ali, você pode ignorar ela, fechar tudo e depois jogar para cima, né? Mas tem que ter muito cuidado usar o interrupt exception, tá? Porque muitas vezes quando você. E eu dei algumas dicas ruins aqui, né? Mas a dica basicamente do interrupt exception, ou você trata ela e para a thread chamando thread.currentThread.interrupt, ou você joga pra cima, tá? Só faz isso, tá? Esquece de ignorar ela e continuar. Isso aí são casos muito pontuais pra você fazer, né? Só quando você tem o controle da thread, aí você pode fazer isso, né? Quando você não tem o controle da thread, você não pode fazer isso. Eu tava pensando num caso de uso que eu tenho em mente, né? E aí, né? Você tinha aqueles grupos de threads que você podia matar. Então era difícil controlar aqueles grupos de threads. E qual que é o grande problema do grupo de threads, né? Você implementar um grupo de threads era difícil, né? Cara, thread é um recurso operacional. Você não pode sair criando thread por aí, né? Então, acho que no Java 7, no Java 6, se não me engano, criou essa ideia do executor. O que é o executor service? É um thread group, basicamente. É um thread group de alto nível, onde você não tem o controle da thread. Você fala assim, eu quero um thread pool com 10 threads ali. Aí você vai ter 10 threads ali. E você pode passar o que para ele? Você passa para ele, você passa para ele tarefas, né? Você diz assim, me executa essa função aqui, me executa esse carinha aqui. Esse carinha vai retornar uma coisa.
Então você subiu o nível de abstração. Você não está mais lidando com a thread. Você está lidando com um grupo de threads que você chama de executor service, que você pode fazer um monte de coisa ali. Pode fazer o quê? Você pode adicionar uma. Você tem, aí deixa eu até entrar aqui dentro da classe executors, né? Vou procurar executors. Deixa eu achar aqui, executors. Tem a classe executors que você criou. Tem aqui, ó. A classe executors é uma utilidade, uma fábrica e utilidade de métodos para executor. Ou seja, você pode criar os executors, né, executor service, e scheduler executor service, ao invés de você passar a tarefa para ele, você fala, ó, me executa isso aqui num timer, né? Então eu vejo muito código em Java, né, ainda, que usa o timer, uma biblioteca mais antiga. E eu falo assim, cara, isso aqui é difícil de usar. É mais complicado de lidar, né? Se você criar um executor service e passar os timers, você pode passar ali, ó, cancela todo o timer e manda bem e acabou, né? Tipo, você pode fazer isso, né? Então o executor service é como se você tivesse um thread group, né? O scheduler executor service é um thread group com a funcionalidade de você adicionar timers ali, tarefas repetidas ou tarefas postergadas. Você só me executa isso a cada depois de 60 minutos, né? Você pode ter um thread factor também, o call label, né? Tem um monte de coisa aqui, né? E aí, assim, no Executor Service, ele vai retornar algumas interfaces, né? Que é as interfaces do Future, se não me engano, do Future e do. Acho que no Future e Completable Future, que aí é como você lida com esses dados, com essa execução que está ali no futuro. Você pode esperar ela bloquear a sua thread. Você não precisa bloquear a sua thread, você pode também usar ela como uma interface reativa, né? E aí, entrando no conceito de reativo, a gente já começa a falar de comunicação não reativa, que eu dei uma introdução ali quando eu falei do Java NIO, né? E isso destrava um monte de funcionalidades novas, né? Assim, pediu para eu falar também de Spring Web Flux, né? Spring Web Flux eu não conheço muito, né? Mas eu abri aqui no Spring Web Flux no framework e eu consegui ver uma coisa aqui. Eu peguei um diagrama aqui bem legal que ele bota Spring MVC e Spring Web Flux. Então o Web Flux na própria documentação está se colocando já como oposição ao Spring MVC, né? E aí no Spring MVC, ele tá, quando eu vejo ali, eu lembro que eu citei um paper chamado a natureza dual dos sistemas operacionais, que você pode comunicar por processo ou por troca de mensagens, né? Troca de mensagem, eu estou falando aqui de comunicação reativa, por processo eu estou falando de comunicação imperativa, sincronizada, o outro assincronizada, né? Assíncrona, né? Eu estou percebendo aqui que o Spring MVC é tudo comunicação síncrona, né? A gente tem aqui JDBC, infelizmente, ele é síncrono. Existem versões de JDBC assíncrono. Eu não sei, eu não lembro de ter visto, né? Mas existem versões assíncronas, né? Talvez aí, se você estiver usando algo reativo, né? E assim, tipo, eu até já usei isso, mas eu não lembro como é que faz, né? Então seria uma boa para eu fazer um vídeo aula disso, né? Mas eu tô sem tempo de ver isso, né? Aí você lê aqui, ó, Spring MVC, lógica imperativa. Esse que eu tô falando, baseado no processo. Quando eu tenho a lógica imperativa, eu tô baseado no processo, né? JDBC, JPA, blocking dependências bloqueadas, né? Enquanto o Spring Web Flux você vai ter o quê? Endpoints funcionais, né? E aí o que é um endpoint funcional, né? Em vez de você fazer ele interativamente, você tem que proceduralmente você tem que fazer ele de forma funcional, ou seja, você define funções que vão ser chamadas quando o dado existe. Ao contrário de você pega o dado e você faz alguma coisa com o dado. Existe uma diferença muito grande entre pensar de maneira funcional e pensar de maneira imperativa. E assim, pensar de maneira funcional é mais efetivo às vezes, né? A Adolfo aí vai gostar do que eu tô falando, né? E aí tem outra coisa aqui, Event Loop Concurrence Model, né? O modelo funcional, ele é baseado em Event Loop, né? Embaixo vai ter um nominho bem pequenininho com 5 letras, NET, né? NET, ele é um framework para processamento de leitura de socket, de buffers assíncrono. Ele é diferente ali do velho socket ali que você pegava, lia sincronamente, né? O NET, ele é um framework que provavelmente o Spring Web Flux encapsula, né? Tem diversos outros frameworks que encapsulam o NET. Eu já vi software desenvolvido em NET, né? Você pode abrir ali o famoso socket ali e processar ele usando o NET,
reativamente. E qual que é a vantagem dele, né? O NET, ele também, ele é uma diferença diferente de pensar socket. Em vez de você ficar lendo o dado, processando o dado, você vai o quê? Você vai passar camadas de processamento para ele. Então, assim, ó, você vai ler o binário aqui, depois você vai identificar o data frame, depois você vai processar esses data frames, vai transformar esses data frames em request, né? E você vai adicionando camadas. Eu nem sei como é que ele chama o nome, né? Não sei se era listeners, alguma coisa, mas você vai adicionando esses processadores, né? E aí você vai tendo cada vez um nível mais abstrato, né? Então eu lembro ali de ter usado o NET, você adicionar, eu quero implementar esse carinha vai ter que ser, ele vai ser TOS, ele vai ser não sei o que, você vai identificar os data frames, e aí dado que eu recebo um data frame, o que eu faço? Ele é reativo, né? O NET por padrão, né? Você vai ter ali coisas como Vertex também, que é um servidor web reativo, né? Eu acho engraçado que muitas pessoas, nossa, eu quero usar Vertex, e aí ele escolhe usar Vertex o quê? Pegando, eu vi isso já uma vez, pegando Vertex e usando diretamente. Eu falo assim, bicho, você tá perdendo um monte de coisa, você tá pegando. As pessoas têm que diferenciar o que são core components de frameworks, né? O Vertex, ele não é um framework, ele é um servidor web, né? Um processador de requisições web, né? Então os frameworks podem encapsular ele. Então você pode procurar ali como é que o Quarkus usa o framework, né? E qual que é o grande... A gente tá com 25 minutos de cafezinho, meu Deus, né? Qual que é a grande coisa dessas questões de concorrência? E olha que eu nem cheguei em Virtual Threads, tá, galera? Qual que são as grandes coisas dessas questões de concorrência ali? Né? A grande coisa é assim, você não pode misturar comunicação bloqueante com comunicação não bloqueante, tá? Você não pode misturar. Se você tentar fazer não bloqueante, faça tudo, tente fazer o máximo com não bloqueante. Tente identificar tudo como não bloqueante. Por quê? Porque, cara, o bloqueante, ele anula toda a eficiência do não bloqueante. E aí o que acontece, né? O que acontece é que o não bloqueante é uma forma mais difícil de lidar. Por quê? Porque ele não é intuitivo pra gente, né? A gente tá pensando no processo de desenvolvimento ali, né? A não ser que você seja um programador funcional ali, foda pra caralho, aí você é mais intuitivo, né? Mas, e aí vamos só finalizar, tocar no Virtual Threads ali, porque é um ponto interessante, né? O Virtual Threads foi uma discussão que surgiu nos últimos 10 anos, galera. Threads virtuais ali. Se não me engano, surgiu com os coroutines do Go, né? Eu lembro de ter visto da Golang, né? Eu lembro de ter visto uma palestra de um cara que veio dar uma aula aqui pro. Eu nem lembro onde que era um grupo aqui, o cara veio dar uma aula de Go ali. E aí eu lembro que eu fui nessa aula de Go e eu achei interessante. Ele falou assim, ó, cara, o problema do Go é o seguinte, ó. A galera implementou a P-Thread lá nos anos 70 e pouco se evoluiu a partir dali, né? E thread é um recurso muito, muito caro. E se a gente pensasse de uma forma mais abstrata, né? Tipo, a gente pensasse aí num event loop e toda comunicação bloqueante ou não bloqueante, né? Ela seria também processada por troca de mensagem. Então eu imaginaria que eu implemento uma comunicação bloqueante ali, e cada vez que eu tenho uma operação que ela é bloqueante, eu acabo aquela execução, né, para aquela execução, né, continuo, libera aquela thread para outra execução e continua executando. Então eu posso criar mais threads do que eu tenho de threads normalmente. Porque aquela execução ali, ela está num nível diferente da execução do sistema operacional, né? Ela é feita pela sua aplicação. Então a sua aplicação, ela tem uma execução ali, né? Ela usa a thread, mas ela mesmo lida com os bloqueios ali no nível dela. Né? Qual que é o problema de você fazer isso, a dificuldade? Você tem que reimplementar muita coisa, né? Então o Go fez ali com os coroutines, se não me engano, né? E aí o Java pegou depois e implementou com as threads virtuais. Galera, isso é o que eu entendo. Se eu tiver errado, né? Dá uma olhada nos comentários aqui. Se alguém falar assim, pô, mas não é isso, tem outra questão, né? Isso é o que eu acompanhei da discussão, tá, galera? Então, assim, essa discussão foi muito mal feita, tá? Aliás, assim, eu lembro que uma vez eu interpelei um Java Champion, né? Que tá perguntando assim, né? Ele falou assim, não, porque Virtual Thread é de graça, de graça. Eu falei assim, amigo, eu falei pra ele assim, do ponto de vista do desenvolvedor, o que eu preciso saber sobre threads virtuais? Não, você não precisa saber nada, é só usar, né? E aí, resultado que foi, eu perguntei isso, o cara foi super, assim, meio que bonachão, né? Eu sou fodão, né? Tipo, resultado que a Virtual Thread ainda estava em preview, né? Depois saiu-se que não se adotou o Virtual Thread em todos os executors. Hoje, quando você quer criar um executor, que ele é um executor com virtual, você chama ele, ó, New Virtual Threads Executor. Por quê? Cara, tem comunicação que o cara não quer que seja virtual thread, porque aquilo ali pode trazer problema, pode trazer... eu lembro de ter executado, ter habilitado e ter dado pau ali, eu falei, não vou usar esse cara aqui agora não, né? Deixa aí os caras debater aí, que eu tenho que lidar com meus pepinos aqui primeiro, né?
Então, você tem as virtual threads, que são essas threads leves, né? No começo chamava até de light thread, alguma coisa assim, que são threads leves, são threads que, não, na verdade, em termos de conceituais, eu nem sei se elas são threads de verdade, né? Elas são só fluxos de trabalho, né? Porque a thread é um recurso do sistema operacional que ela é lidada pelo sistema operacional. Então, se a gente cria uma abstração a nível de operação, isso não é uma thread, teoricamente. Provavelmente é um fluxo de trabalho. Tem uma stack trace, mas você pode trocar stack trace de forma rápida, trocar contexto, né? Isso era uma coisa que era muito caro. Eu lembro que era quando o sistema operacional fala assim, ó, criar nova thread é caro, trocar contexto de thread, então você sair de uma thread para outra é um pouco caro, né? E o sistema operacional tem que lidar com todas as complexidades que a gente não fala muito. Pra gente tudo é de graça, né? É de graça, isso é de graça, né? Criar uma thread é só botar new thread, implementar o run é de graça, mas tem essa complicação, né? Então, galera, eu falei um monte de coisa de concorrência aqui, isso não chega nem a 30% de concorrência com Java, assim. Concorrência em Java são cursos longuíssimos, né? Tem um curso de um cara aqui internacional que o meu chefe falou assim, cara, a gente podia comprar esse curso, mas era caríssimo, ele era coisa de 5, 6 mil euros, assim, que era um curso completíssimo de concorrência. E aí eu, nem fui atrás, né? Recomendo você a ler o Effective Java, porque, cara, Effective Java é um negócio que você tem que ler, né? É sempre útil. Cara, assim, fazer POC, cara. Vai lá. Eu quero usar aqui o. Aprende a usar assim, os Atomic Long primeiro. Vai brincar com o básico, o Countdown Let, o semáforo. Vai brincar com esses caras. Depois vai brincar assim, eu quero usar aqui usa os executors, começa a usar os executors, não usa mais thread, cara, considera assim, thread deprecated, só vai usar thread se você for um desenvolvedor de framework que você sabe exatamente o que está fazendo. Só use thread se você for um desenvolvedor de framework, como eu sou, na verdade eu nem uso, né, mas eu sei que o Kafka Streams usa debaixo do span, né, se você sabe exatamente o que você está fazendo. Só use nessa condição, né. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado com alguma coisa, né? Dá o like, compartilha, deixa comentários, indica temas de cafezinhos. Eu estou continuando preparando meu cafezinho sobre arquitetura, mas tá difícil arrumar tempo, tá difícil preparar. Eu tenho outras linhas que eu quero fazer, mas esse é o material que eu quero preparar, né, com intuitos futuros, que é o intuito do meu canal, né? Preparar coisas aqui para, sei lá, algumas outros cursos, né? Então é isso aí. Valeu, muito obrigado e boa sexta-feira para você. Sextou, galera. Opa, não foi?